Graças a Deus por estar aqui compartilhando mais uma vez com a palavra de Deus, que vai edificar e transformar a vida daquele que ouve a palavra de Deus. Porque a única coisa que transforma o homem é a palavra de Deus. E eu sei que muitas pessoas não têm paciência de ouvir um vídeo que é mais longo, né? E isso faz com que as pessoas não venham adquirir uma fé sólida na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não existe outra maneira de nós adquirirmos fé que agrada a Deus, né? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só podemos agradar a Deus quando nós temos a fé. E a fé, ela não é uma fé natural que você vê. A fé espiritual você não vê. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que é loucura, né? E quando nós temos pedido a Deus uma benção, essa benção tem que ser gerada. E ela é gerada no mundo espiritual. E para essa benção ser gerada, tem seus princípios. Por quê? Porque Deus deixou a palavra dele como parâmetro de tudo nessa vida. Essa terra, tudo que há nela está firmada sobre um fundamento, que é a palavra de Deus. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que Deus, ele fez todas as coisas somente com a palavra dele, né? O único que não foi feito com a palavra foi o homem, né? Que ele fez do barro. Eu quero estar lendo hoje no livro de Hebreus. A natureza da fé é exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até aqui, amados, porque senão o vídeo vai se alongar muito. E esse é um assunto que, se a gente for ficar falando, nós vamos falar e falar e falar, e ele não vai se esgotar, porque a fé é algo muito profundo. A palavra de Deus é profunda demais. Eu costumo dizer assim que é como o mar, né? Você chega assim na beira do mar, ele é rasinho. Na medida que você vai adentrando para dentro, ele vai ficando fundo, profundo, né? E assim é a palavra de Deus. E se nós não aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos viver sempre no rasinho, né? E Deus diz que ele quer dar alimento para nós sólido, mas ainda sois menino. Então nós precisamos tirar mais tempo para ouvir, para ler, para compreender o que nós somos em Cristo Jesus. Porque Jesus diz: o meu povo, ele foi destruído, ele é destruído, porque falta o conhecimento. Está lá no livro de Oséias 4:6. Então, quando nós não conhecemos a nossa identidade em Cristo Jesus, nós vamos perder as bênçãos. Por quê? Por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Por quê? As coisas de Deus, elas são tudo perfeita. E elas não funcionam como nós queremos. Elas não funcionam conforme nós acreditamos, né? Porque ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Amém? E ele diz também, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz. Então, quando nós não temos paz na nossa vida, no nosso coração, nós não estamos filtrando os pensamentos de Deus. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é perfeita e agradável. Então vamos falar um pouquinho do mundo espiritual, o qual nós não vemos.
Mas Jesus, ele compara o mundo espiritual com as coisas terrenas naturais. É mais ou menos assim. Ele compara a plantação com árvores, né? O fruto com árvores. Que cada árvore que você planta, você vai colher o fruto pela qual semente você plantou, né? E a palavra de Deus também, ela é, ela é colhida de acordo com aquilo que você vai falar. Porque se você vai falar a palavra de Deus, você vai colher os frutos de Deus. Agora, se você for falar a palavra negativa, você vai colher a maldade. Você vai colher a palavra que você falou. Porque ele diz que da mesma boca não pode sair água doce e água salgada, né? Que da nossa boca tem que sair palavras de bênção. Por que palavras de bênção? Porque é o que nós vamos colher. Então, eu vejo assim, que eu vejo as pessoas orando, fazendo longos períodos de oração. Só que a oração é o único elo que liga o homem a Deus. Se não houver uma verdadeira entrega, um verdadeiro arrependimento, essa oração, ela vai chegar até Deus, mas Deus não vai responder. Porque Deus só vai responder um coração contrito e quebrantado. E é aí que aonde a gente falha. Porque muitas vezes só chegamos diante de Deus e queremos determinada coisa e ainda citamos a palavra dele. Ah, Senhor, está escrito, né? Só que até o diabo, ele pronunciou a palavra para o próprio Jesus, né? Lá no deserto. Está escrito, né? Se você ordenar essas pedras, elas vão se transformar em pão. Mas o nosso Jesus, como ele já conhece a astutez do inimigo da nossa alma, né? Ele lidou com todas as situações, somente com a palavra de Deus também. Então, quando nós queremos adquirir a bênção de Deus, tem que haver uma entrega, tem que haver uma renúncia, e isso é todos os dias. Porque todos os dias nós vamos ser tentados pelo mal. Todos os dias. E quando nós estamos perto de pegar a nossa bênção, aí que vai aumentar a aprovação, o processo. Porque aquela bênção nós temos que arrancar. Lá no mundo espiritual, aonde ela já é nossa, ela já nos pertence. Quando Jesus foi até aquela cruz do Calvário e se entregou por nós, que ele disse, está consumado, ali ele deu todas as coisas. Ele tirou a chave da autoridade que estava na mão do inimigo das nossas almas e deu para nós. E deu para todo aquele que nele crê. E quando nós cremos na palavra de Deus e se entregamos verdadeiramente, nós vamos ter a autoridade. Por quê? No mundo espiritual, as pessoas são conhecidas, tanto do lado do mal, quanto do lado do bem. Porque o mal sabe. Aquele que pratica a palavra de Deus. O mal sabe, teme e foge. Mas, quando nós pronunciamos a palavra de Deus sem verdade, sem entrega, sem crer, sem acreditar que aquela palavra ela está acima de todo nome, né? E usar na autoridade que Cristo nos deu. Ah, meu irmão, as coisas vão mudar, por quê? Porque o inferno vai tremer e vai fugir. Só que isso exige tempo, dedicação, meditação, compreensão. E quem vai fazer isso? É o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Consolador, o qual vos guiará em toda a verdade. É onde que nós muitas vezes se perdemos, porque nós vamos
sempre confiar em pessoas ou em seres humanos, achando que eles são maiores ou melhores do que nós. E Deus, ele diz que ele não faz acepção de pessoa, que aquele que se achega a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Então, você que está ouvindo essa palavra, que muitas vezes você tem sido acusado pelo teu adversário, dizendo que você não merece, dizendo que você é pecador, dizendo que você já fez tantas coisas erradas, eu tenho boa notícia para você. A palavra de Deus vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. E dos nossos pecados, ele não lembra mais. E se nós chegarmos confessando os nossos pecados, e com confiança em Deus, com o coração quebrantado e contrito, ele vai nos ouvir. Por quê? Porque ele diz assim na palavra dele, né? E ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, independentemente da circunstância ou das situações. Isso é fé. Você não está vendo, mas você está crendo. Você sabe que o que está escrito na palavra de Deus, ela é a verdade. Porque o nosso Deus diz lá no livro de Isaías que ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. E eu quero deixar para você, nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, não sei a hora que você vai ouvir esse vídeo. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa em qualquer tempo, em qualquer circunstância, não importa o dia, a hora que você vai ouvir. Se você colocar em prática, você vai ver como que as coisas na tua vida vão mudar, vão ter um rumo diferente. Mas você tem que ter uma entrega verdadeira e pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele te guie em toda a verdade. Tem que ter uma entrega. E é uma entrega no qual o teu sentimento, a correria que está dentro de você tem que se aquietar, para você poder ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele vai falar, ele vai te guiar. Ele é uma pessoa e ele está vivo e ele veio morar dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que ele não habita em templos construídos por mãos de homem, mas ele veio morar dentro do próprio homem. Que maravilha, né? É muito lindo. E quando nós entendemos isso, nós deixamos de correr atrás dessas coisas que nós vemos aqui neste mundo. Porque a gente sabe que aqui tudo vai perecer. Se você olhar para a geração passada, não existe mais ninguém aqui, porque todos já se foram. E o processo do ser humano na Terra é sempre o mesmo. Ele nasce, ele cresce e ele vai embora, né? E o que nós vamos esperar aqui dessa Terra, desse mundo, se sabemos que não somos daqui? Então, nós temos que ter o desejo de conhecer para onde nós vamos, de quem nós somos, quem nos colocou aqui neste mundo, nesta terra, né? Eu sempre me perguntei, desde a minha infância, e quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu disse, Senhor, se o Senhor está vivo, eu quero te conhecer, mas eu quero aprender contigo. E ali começou um processo na minha vida. E eu estou aqui, já tem mais de 20 anos, né? E a gente vai, com a medida com que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. A gente vai caindo, a gente vai levantando, né? Deus nos levanta. Mas o importante é nós não desistir da caminhada. E o importante é não achar que nós somos santos, que nós somos os poderosos. Não. Nossa justiça, a Bíblia diz que é como o trapo de imundícia. Nós estamos em pé pela graça, pela misericórdia de Deus. E é Ele que nos levanta, é Ele que nos conduz. E nesses tempos difíceis da terra, Deus está levantando os pequeninos, Ele mesmo. Eu estava ouvindo lá no livro no Velho Testamento, lá,
agora esqueci como é que é o nome do livro, que o profeta, ele foi perseguido, ele profetizava contra as elites, contra a religião, contra as pessoas que pregavam por dinheiro e não olhavam para a injustiça que está sendo feito aos olhos, muitas vezes diante dos olhos nossos, né? E a pessoa vai ali, prega a palavra bonita, mas ela não denuncia o pecado, ela está vendo a necessidade do povo e ela está olhando somente para a necessidade dela, se enriquecendo muitas vezes através do povo, tirando a lã das ovelhas, né? Então, Deus é contra isso. E esse profeta, ele foi levantado por Deus naquela época. Ele estava lá no campo, né? E Deus tirou ele. Eu vou achar aqui. Eu estava ouvindo hoje Abacuque. Oh, glória. O Abacuque, né? Daí ele estava anunciando, né? Que estava vindo o juízo de Deus sobre a terra, que Deus estava querendo arrependimento, que Deus estava pedindo, mandando, ordenando que o povo se arrependesse e se consertasse. Mas o povo não estava nem aí, porque queria viver na sua vontade. E os dias de hoje não são diferentes. Nós estamos vivendo num mundo onde já está para se encerrar a porta da graça. E as pessoas não estão vendo. As pessoas estão adormecidas, não estão enxergando, a maioria. Principalmente a igreja. Por quê? A igreja de Cristo verdadeira é aquela o qual o próprio Deus levanta. É o qual o próprio Deus ele unge. Então, ele está chamando pessoas, ele está levantando pessoas. E você pode ser um dos chamados, dos escolhidos, se tão somente você se entregar e tiver o desejo de conhecer o Deus vivo. Mas você pode dizer, irmã, mas eu não tenho estudo, eu não conheço nada da Bíblia. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus quer usar aquele que não é para confundir o que é. Deus usa os seus pequeninos. Então, essa palavra é para você que está desacreditado, que muitas vezes você já bateu em tantas portas e se frustrou com pessoas, com denominações religiosas. Eu quero dizer para você, Deus, ele não está dentro de quatro paredes. Você vai encontrar Deus dentro de você, quando você se entregar verdadeiramente. Você vai conhecer o Deus que te criou, o Deus que te formou, aquele que te chamou ainda quando você estava no ventre da tua mãe, antes que nenhum osso havia sido formado. Assim diz o Salmo 139, né? Ele nos conhece, ele nos sonda, ele conhece o nosso levantar, o nosso assentar. Ele sabe a palavra que vai sair da nossa boca mesmo antes de nós falar. Por quê? Porque ele é onisciente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vê tudo. Não há nada oculto diante dos olhos daquele no qual todos nós vamos ter que chegar um dia e prestar conta daquilo que falamos, daquilo que fizemos. E ali não tem quem vai poder fugir da presença de Deus. Porque nunca, nenhum homem sequer na terra conseguiu ver a face de Deus. Porque não resiste. Ou seja, a glória de Deus, ela é muito forte. A glória de Deus, ela é diferente do que a presença de Deus. A presença de Deus, ela vem no meio das pessoas. Ela vem, mesmo onde tem pecado, você pode sentir a presença de Deus.
mas a glória de Deus não. A glória de Deus é muito forte. Ninguém para em pé diante da glória de Deus, da glória do Todo-Poderoso. E o mundo espiritual, ele funciona de uma forma que nós temos que compreender que não é igual o mundo físico, no qual você tem que correr atrás das coisas para você obter. Deus diz assim, que nessa peleja não tereis que pelejar, é Ele que peleja por nós. Então, quando nós entregamos nossa vida verdadeiramente a Deus, Ele que vai trabalhar por nós, Ele que vai ser a nossa justiça. O nosso papel é se entregar, é orar, é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, né? A oração, é um diálogo com Deus. Não é uma coisa artificial, onde você decora coisas para chegar ali e falar com Deus como se ele fosse um boneco, né? Você tem que falar e você tem que ouvir Deus. Por quê? Não adianta nós ficar orando, se não ouvimos o que Deus quer de nós, né? O que está nos afastando de Deus? Nós temos que perguntar, Senhor, o que falta em mim? O que eu preciso mudar? Me molda. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele vai usar alguém, ou ele vai usar a própria palavra dele, né? Mas ele vai falar com a gente, ele vai falar conosco, porque ele não deixa ninguém sem uma resposta, quando nós buscamos verdadeiramente, né? E eu deixo essa palavra aqui, para que ela venha fortalecer, para que ela venha abrir os olhos do teu entendimento, e que você possa compreender que você é uma pessoa amada, e que você não é diferente de ninguém. Deus ama você como ama a todos, pelo qual ele morreu por todos. Deus não faz acepção de pessoa. Só que ele diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quando você se achega a ele, ele se achega a ti. Amém? Que Deus esteja abençoando tua vida, tua casa, tua família. Em nome de Jesus.